Bom, pessoal, vamos retomar nossas aulas sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Eu já falei sobre alcanos e hoje a gente vai falar sobre alcenos. Então, eu vou apresentar para vocês a nomenclatura dos alcenos e quais os critérios para a gente colocar esses nomes aí, tá bom? Então, via de regra, a gente vai ter um prefixo da cadeia com a quantidade de carbonos. Então, essas aqui são as quantidades de carbonos e os prefixos, tá bom? Eu coloquei algumas opções de prefixos para a gente trabalhar, né? Onde a gente tem aqui até 100 carbonos. Então, nós vamos trabalhar dentro dessas quantidades aí estabelecidas, né? Já pré-estabelecidas. Então, vamos à nomenclatura de alcenos, tá bom? Então, eu vou trabalhar com esses prefixos que foram apresentados, né? É o número da insaturação, a posição em que ela se encontra na cadeia e a terminação eno, tá bom? Mas antes eu quero dar uma dica de como você pode reconhecer esses hidrocarbonetos, né? Então, existe uma regra geral, você vai reconhecer da seguinte forma: você vai ter um prefixo mais eno, prefixo mais eno. Pode aparecer antes a posição e a posição ou as posições, o nome ou os nomes de ramificações, tá bom? Mas, via de regra, você vai reconhecer pelo prefixo e a terminação eno, indicando que é um alceno. Então, observa isso aqui dentro do próprio nome, ok? Indicando que nós temos uma dupla ligação aí dentro da cadeia. Apenas uma dupla ligação, tá bom? Então, alcenos é mais um grupo de hidrocarbonetos aí, com essa característica, como sendo uma cadeia que vai ter uma dupla ligação. Eu apresento aqui algumas cadeias, né? Você tem um propeno, observem a terminação eno, né? Eu tenho outra opção aqui, o 2-metil but 2-eno, também terminação eno. Então, uma característica dos alcenos com relação ao nome é que todos terminam em eno, ok? A gente viu que esse O aqui é atribuído ao grupo funcional hidrocarbonetos, né? E que esse En aqui é atribuído a esse grupo em especial, tá bom? Eu tenho aqui outras opções, o pente 2-eno, a gente vai depois ver o que é esse 2, ok? O 2,4 de metil pente 1,3 de eno, então aqui são duas posições, aqui também são duas posições. Então, aqui são algumas opções, ok? Eu tenho aqui algumas opções que a gente vai já nomear, ok? Então, as regras que a gente tem que ter em mente quando for colocar o nome de um alceno. Que a cadeia principal é a que tem a insaturação, a que tem a dupla ligação, já que a dupla ligação é a característica desse grupo aqui, né? Vamos lembrar que são cadeias abertas, né? São cadeias acíclicas, ok? Não são cadeias fechadas nem cadeias aromáticas. Então, os alcenos apresentam cadeias carbônicas abertas, ok? São cadeias alifáticas. Elas não são nem fechadas nem aromáticas, apresentam uma única dupla ligação, certo? Identificada a cadeia principal, a gente já pode numerar a cadeia. Então, a regra que vai funcionar aqui é a regra do menor número, observando a insaturação, ok? Eu vou já aplicar essa regra aqui para a gente ver como ela funciona. Quando a cadeia for ramificada, ela apresentar ramificações, que ela pode ser normal ramificada, a gente vai ter que sempre como critério a insaturação, mas se eu tiver mais de uma opção, por exemplo, né, vai ser a regra do menor número ou menor soma para as cadeias ramificadas a partir do primeiro critério. O primeiro critério é esse aqui, das insaturações. E que as ramificações aqui devem aparecer em ordem alfabética. Como é o exemplo, nós não temos um exemplo aqui, né? Ambas começam com M, né? Então fica de metil, ok? Então vamos aos exemplos para a gente ver como funciona essas regras.
Então, tenho dois exemplos aqui. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos lá. Então, primeiro, identificar a cadeia principal é aquela que tem a dupla ligação. Então, a cadeia principal tem que passar por essa dupla ligação aqui, tá bom? Uma vez que você tenha esse critério aqui, existe um segundo, que é, além de ter a dupla ligação, é aquela sequência que tem o maior número de carbonos possível. Então, você vai determinar contando. Então, como a cadeia tem uma, duas, três extremidades, então você vai fazer as tentativas aí pelas três extremidades. Então, essa opção aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Essa outra opção aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a mesma quantidade, então tanto faz. Então você que pode decidir nesse caso aí. Você pode dizer que esta aqui é a minha cadeia principal que está correto. Ok? Se eu considerasse também a outra opção, também não estaria errado, já que ambas apresentam a mesma quantidade e a ramificação aqui é a mesma, tá bom? Então, uma vez que nós temos identificado a cadeia principal, agora vamos numerar a cadeia. A partir de qual critério? O critério da insaturação. Então, nós devemos colocar o menor número possível na insaturação, tá bom? Então, nossa cadeia principal vai ter duas extremidades, essa extremidade e essa aqui. Então, você vai numerar de tal forma que a nossa insaturação fique no carbono com o menor número. Então, eu vou numerar aqui primeiro da minha esquerda para a direita, mas você pode fazer o contrário, fique à vontade. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2. Então, minha insaturação está no carbono 2. Se eu fosse fazer no sentido contrário, da direita para a esquerda, então estaria no carbono 5, que dá um número maior. Tá bom? Então, a opção correta é a opção que conta da esquerda para a direita. Tá bom? Então, nós já temos a posição de nossa insaturação. E o número da ramificação? Bom, o número da ramificação será a partir do carbono 2. Então, o sentido correto é da esquerda para a direita. Então, obrigatoriamente, minha ramificação ficará no carbono 5. Tá bom? Porque para a minha ramificação ficar no carbono 2, então isso significaria que a minha insaturação ficaria no carbono 4, um número maior. A gente tem que lembrar que o número da insaturação é um critério mais importante que o número da ramificação aqui. Então, as posições que a gente vai ter aqui será 2 para a insaturação, que é o nosso critério principal, e 5 para a nossa ramificação. Então, vamos ao nome. Começando pela ramificação, coloca a posição dela, 5. 5. O tipo da ramificação, tem só um carbono, então é metil. Quando tem só um carbono é metil, viu? A minha cadeia tem 6 carbonos, então começa com H. Separa com o hífen aqui, X, porque ela tem 6 carbonos. Hífen, para você colocar a posição da insaturação, coloca a posição carbono 2, separa novamente com hífen, e a gente viu que todos os alcenos vão terminar em eno. Então, aqui é um radical que se mantém em todos os nomes, é um radical. Bom, então, todos os alcenos vão terminar em eno. Então, nossa primeira cadeia é o 5-metil, ou 5-metila, X2-eno. Ok? Vamos para a outra opção. Vou apagar aqui as informações sobre nosso primeiro item e vamos para o segundo. Então, essa é a nossa cadeia. Vamos identificar a cadeia principal, ela deve passar por aqui, pois ela deve conter a insaturação, tá bom? Depois desse critério, a gente tem que identificar também, além de ter essa dupla ligação na cadeia,
a cadeia principal vai ser aquela que tem a maior sequência de carbonos possível, tá bom? Então a gente vai fazer aí a contagem considerando as extremidades. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremidades. Então a gente vai ter que fazer mais tentativas para identificar aí nossa cadeia principal como tendo a dupla ligação e, como segundo critério, a maior quantidade de carbonos possível. Tá bom? Então vamos contar. Essa opção vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Provavelmente é essa aqui, essa sequência reta. Mas vamos olhar aqui outras opções. Ainda daqui, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é. Ainda da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não é. Ainda da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é essa opção. Você poderia fazer também da esquerda para a direita, né? A opção da direita para a esquerda que tem a maior quantidade de carbonos e a dupla ligação foram 8 carbonos. Vamos ver agora da esquerda para a direita. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Ainda da esquerda para a direita, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Está perdendo por um carbono. Ok? Se eu fizesse assim, ainda da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, teria a mesma quantidade, já que o sentido, que também essa opção é reta, né? Se igualaria aqui a opção da direita para a esquerda. Tá ok? Por que eu não posso fazer aqui descendo para cá, para baixo? Descendo nesse sentido aqui. Porque tem que passar pela dupla ligação, tá bom? Então, obrigatoriamente, a dupla ligação está dentro da minha cadeia principal. Depois de considerar esse princípio, você vai para o princípio da maior quantidade de carbonos possível aí na nossa cadeia. Então, identificamos nossa cadeia principal. Tá ok? A gente viu que é essa sequência aqui, ó. Sequência central aqui e linear. Tá bom? Isso aqui é o quê? Isso aqui é ramificação. Isso aqui também é uma ramificação. Ou melhor, isso aqui, né? A ramificação. Então, nós temos 3 ramificações diferentes aí. Tá bom? Vamos determinar a localização dessas ramificações aí também, já que elas devem aparecerem no nome da cadeia. Então essa é a cadeia principal, tá bom? Nós vamos numerar para colocar as posições das ramificações. Que critério nós vamos observar aqui? Observando a posição da insaturação, que deve ter o menor número, nós devemos determinar as posições das ramificações seguindo esse critério pela regra da menor soma, já que nós temos mais de uma ramificação, tá bom? Então, de cara, a gente vai observar que a nossa dupla ligação está mais próxima dessa extremidade. Então, logo nós vamos começar a contar a partir dessa extremidade, da direita para a esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, minha insaturação está no carbono 3, tá bom? Então, eu vou numerar a minha cadeia a partir dessa extremidade aqui, ó. Tá ok? Porque sendo assim, eu vou colocar o menor número possível aí na minha dupla ligação. Do contrário, a gente teria essa opção aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. A minha ramificação estaria no carbono 5. A minha ramificação, a minha insaturação. Então, o 5 é maior que 3, não é isso? Então, o sentido correto aqui, reafirmando, é da direita para a esquerda, tá bom? Numeramos já a cadeia, né? Então, nós vamos ter uma ramificação no carbono 3, uma no carbono 4 e uma no carbono 5. Deixa eu determinar os tipos das minhas ramificações. Ok? Então, esse tipo aqui é o tipo etil.
Nós temos 2 carbonos aí, vocês vão observar os 2 carbonos. Esse tipo aqui é o tipo metil. É uma ramificação com um carbono. E esse tipo aqui é o tipo propil. Tá bom? É uma ramificações com 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Tá certo? Então, primeiro, identificar a cadeia principal é aquela que tem a insaturação e a maior quantidade possível de carbonos. Eu devo observar que a cadeia principal deve sempre passar pela insaturação, pela dupla ligação. Só deve ter uma dupla ligação na cadeia. Ok? Feito isso, eu vou numerar a cadeia de tal forma que a minha insaturação esteja no carbono de menor número possível. A gente fez isso, viu que é da direita para a esquerda. Tá ok? A gente verifica com isso as posições das ramificações, tá bom? Em consequência da numeração a partir da insaturação, determinamos os tipos de ramificações que nós temos, etil, metil e propil. Tá ok? A gente vai observar que essa ramificação aqui não é só propil, ela é isopropil, tá bom? Isopropil, ela está ligada aqui por um carbono central aqui, um carbono centralizado, onde a gente vai ter 2 extremidades CH3, tá bom? Por isso que eu chamo de iso, porque as extremidades aqui são iguais. Então, a ramificação do tipo isopropil. Nós devemos colocar as ramificações em ordem alfabética, tá bom? Então, a gente vai observar que a primeira da lista aqui será... A primeira da lista será aqui o nosso etil, tá bom? Então, a posição do etil é no carbono. A gente vai relembrar 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai colocar 5 etil. Tá bom? Colocou a posição da ramificação etil. Depois você vai colocar a posição ainda em ordem alfabética da ramificação metil ou metila, que é 3. Deixa eu mudar a cor aqui. Então vai ser 3 metil. E por último a gente vai ter o isopropil, localizado no carbono 4. Então a gente vai ter aqui... Deixa eu mudar a cor, colocar uma cor mais... Então a gente vai ter o isopropil. Nossa cadeia principal tem 8 carbonos. Então, isopropil, como não começa com H, você pode fazer junto. Oct, de 8 carbonos. A posição da ramificação, separada por hífen. 3 hífen. E a terminação do nome, eno. Ok? Então, esse é o nome do nosso composto. 5-etil, 3-metil ou metila, isopropil ou isopropila, oct, 3-eno. Tá bom? Então esse é o nome do composto. É um pouco longo o nome, o processo é um pouco mais trabalhoso, então a gente deve ficar atento sempre às regras para poder determinar o nome da substância. Você vai colocar esse nome aqui por extenso, tá ok? Então deve ficar por extenso aí numa única linha. Aqui é por uma questão de espaço, ficou fragmentado. Deixa eu limpar as informações sobre esse item aqui. Eu ainda quero falar sobre a fórmula geral, né, dos alcenos. Então nós temos aqui a fórmula geral para os alcenos. É CnH2n, né? Então eu cito aqui o propeno.
O propeno ele tem, de acordo com nossa fórmula geral, ele vai ter 1, 2, 3 carbonos, né? Então esse CN aqui, esse N vai ser igual a 3, tá bom? Então o H2N, o C é de carbono, o H é de hidrogênio, obviamente, né? Então a quantidade de hidrogênio será 2 vezes 3, que é 2 vezes N, né? Dando 6 hidrogênios aí. Tá bom? 3 carbonos, 6 hidrogênios. E você pode fazer a contagem. Você vai observar que você vai ter 3 aqui, 1 aqui e 2 aqui. Tá bom? Você teria 4, 5, 6, 6 hidrogênios. Então sempre vai funcionar dessa forma. Então para cá aqui, ó, se a quantidade de carbonos aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então meu N aqui é igual a 5, tá bom? Então a quantidade de hidrogênio será igual a 10, porque é 2 vezes 5, 10, né? 2 vezes 5, 10. Tá ok? Aí você pode conferir, eu vou ter 3 aqui, ó. Aqui no meio eu não vou ter nenhum, vou ter 3 aqui. Vai dar 6. Né? Eu vou ter 1 aqui, vai dar 7. Com mais 3 aqui, eu vou ter 10. Então você vai observar que essa fórmula geral, ela se aplica para todos os alcenos. Tá ok? Sejam eles normais ou ramificados. Então é dessa forma que a gente vai observar essa fórmula geral aí. Repetindo CnH2n. Tá bom? Então, se você contou lá a quantidade de carbonos e viu que é 10, tá bom? Então, você vai ter 20, você vai ter o dobro de hidrogênios, 20 hidrogênios. C de carbono, H de hidrogênios. Os alcenos funcionam dessa forma, que é diferente da fórmula geral dos nossos alcanos. A gente viu que tem mais 2, então é o dobro mais 2, né? Então, para o caso aqui dos alcanos, você veria que se minha cadeia tem 10 carbonos, então a quantidade de hidrogênio será 20, o dobro, mais 2. Bom, 22 hidrogênios aí. Se eu colocasse alguma questão nesse sentido de você determinar a quantidade de carbonos e ou hidrogênios, ou pedisse ainda a forma molecular. Então é possível chegar-se à forma molecular através da fórmula geral, e vice-versa. Então a diferença é que essa fórmula que ela vale para todos os alcanos, todos sem exceção. Beleza? Assim como a fórmula geral CnH2n vai valer para todos os alcenos.